Ei, queridos! E aí, meu sexto ano? Então, olha só, vamos lá fazer aí mais uma correção, certo, de atividades que está no cronograma dessa semana, ok? Então, passei aí para vocês, né, no começo da semana, as atividades que deveriam ser feitas. Já vou postar aqui a correção, mas antes de assistir o vídeo, por favor, façam a atividade, leiam aí o capítulo, certo? Porque se vocês só assistirem a correção, dificulta um pouco na aprendizagem, né? E aí você não sabe se você acertou, se você errou, as dúvidas, ok? E lembrando também que qualquer coisa é só comentar ou me mandar e-mail, como alguns já estão fazendo aí, né? Vários me mandam e a gente vai então passar aí por toda essa crise, certo? Com uma boa aprendizagem. Então vamos lá. Hoje no nosso cronograma está aí a correção das atividades da página 55, 58, 59, 60, 61 e 62, que eram então as atividades para serem feitas ao longo da semana, ok? Então vamos lá para a página 55, peguem aí a apostila, fazendo favor, e vamos fazer a correção do desafio, certo? E o desafio fala sobre os componentes do solo, né? A argila, a areia, as rochas que vão passando pelo intemperismo, aquele desgaste todo e vão formando então aí outras rochas, como nós já vimos no ciclo das rochas, né? Os tipos de rocha, como elas são formadas aí. E aí a número 1 diz o seguinte: como surge a areia e que tipo de rocha ela pode originar? A areia, ela é um desgaste de outras rochas. Então vocês vão colocar aí assim: a areia, ela é formada por grãos de quartzo. A areia é formada por grãos de quartzo, vírgula, oriundos do desgaste do granito, oriundos do desgaste do granito pela ação do intemperismo. Ponto. Pela ação do intemperismo. Ponto. Então tem que lembrar o seguinte: o granito, quando sofre a ação das chuvas, das temperaturas, a temperatura quente faz a rocha dilatar, a temperatura frias faz a rocha, então os minerais se aproximarem mais, isso vai desgastando. Eu tenho aí o gelo também, que pode entrar dentro de frestos de rochas e aumentar e reduzir aí o tamanho, né, da água e fragmentar essas rochas também. O vento soprando, o atrito com outras rochas, substâncias químicas aí fazem então plantas também provocam o desgaste, aí eu tenho a ação do intemperismo. Quando essas rochas então são desgastadas, esses minerais agora aí vão sendo esses grãos, por exemplo, de quartzo, vão então aí se encontrando, né, se concentrando nas regiões mais baixas, e ao se concentrarem nas regiões mais baixas, eles podem originar outro tipo de rocha. E aí na pergunta 1, ela também pergunta: e que tipo de rocha essa areia pode originar? Então coloquem assim: ao se acumularem, ao se acumularem no fundo do mar, ao se acumularem no fundo do mar ou em depressões continentais, vírgula, sob condições adequadas, sob condições adequadas, a areia endurece, a areia endurece, formando o arenito, um tipo de rocha sedimentar.
formando o arenito, vírgula, um tipo de rocha sedimentar. Ponto final. Então, quando eu tenho lá uma rocha grande, exposta aí à ação das chuvas, dos ventos, vão formando aqueles microfragmentos. Esses fragmentos vão sendo levados e depositados nas depressões, os lugares mais baixos, né? Por exemplo, o assoalho oceânico ou grandes, né? Valas, assim, que podem conter. E com isso, agora, aqueles nos vales, por exemplo, isso vão se depositando, se depositando, se depositando, e ao longo de milhares de anos, esses grãos vão se ligando, se juntando, devido à pressão, às altas temperaturas que podem ocorrer também nesses locais. E aí, o peso, essa pressão faz com que eles se unam, e com isso eles vão então formar aí uma estrutura ligada, né, como se fosse cimentante, e formar então um tipo de rocha que é o chamado arenito. Depois, na questão 2, fala o seguinte: como surge a argila e que tipo de rocha ela pode originar? A argila surge dos grãos de feldespato. A argila surge de grãos do feldespato, vírgula, presentes no granito. Presentes no granito, vírgula, que sofreu desintegração, pela ação da água, por exemplo. Pela ação da água, vírgula, por exemplo, ponto. O depósito desses grãos, formam uma rocha sedimentar, chamada de argilito. Ponto final. Então vamos agora para a página 58 e 59 fazer a correção. Lá na página 58 tem aí o Vozes Ativas, né? Falando sobre os fósseis no Brasil, as regiões que eles são encontrados, como a região amazônica, lá no Acre, no Amazonas, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Fazenda Santa Fé, em São Paulo, Sítio Pereilópolis, na Serra de Galga, em Uberaba. Também temos a Bacia do Araripe, lá na região de Pernambuco, Piauí, Ceará. Então, ele me dá essas localidades onde eu tenho os encontros de fósseis, e aí fala assim na página 59. Por muitos anos, a Chapada do Araripe ficou sem nenhum tipo de proteção e fósseis foram retirados por turistas, curiosos e pessoas interessadas em vendê-las. Os pesquisadores internacionais compram no mercado negro fósseis em excelente estado de conservação, muitas vezes revelando até mesmo vasos sanguíneos de animais com mais de 100 milhões de anos. Muitos exemplares de referência, chamados holótipos, das espécies brasileiras encontram-se no exterior, vendidos a preços baixíssimos pela própria população da região da Bacia do Araripe. Então nós temos um grande problema aqui. Eu tenho fósseis que ainda nem foram estudados por pesquisadores brasileiros, que a gente não tem nenhum registro deles, né? Isso então aí incorporaria muito o nosso estudo científico, e sendo vendidos a preço de banana, vamos assim dizer, né? Como popularmente se diz, por preços baixíssimos. E são vendidos para quem? Para pessoas que vão aí enfeitar uma estante, são vendidos para pessoas pesquisadores ou pessoas do exterior, e esses pesquisadores no exterior aí estudam esses fósseis, né, criam pesquisas científicas em cima deles, e nós brasileiros não temos nem conhecimento, né, de todo
esse grande poder aí que nós temos aí, então, em nossas mãos. E aí a pergunta número 1 diz o seguinte: quais são as consequências da retirada de fósseis dos sítios paleontológicos, como ocorre na Chapada do Araripe? Então, as consequências é o quê? Coloquem aí: suprimir os exemplares raros, suprimir os exemplares raros deslocados dos centros de estudo, vírgula, se perdendo um material muito valioso. Ponto final. Então, as consequências aí vão ser o quê? É se perder esse material valioso, né? E com tudo aí dificultando então nossa pesquisa científica, o nosso conhecimento, o estudo do nosso passado, o estudo de como era o Brasil aí há milhões de anos atrás e quais animais já viveram então na nossa região. Então isso, né? Aí você pode colocar mais coisas, fica uma pergunta aí aberta, né? Você pode colocar que perde-se conhecimento científico, que poderia também se conhecer mais sobre o passado da região onde hoje nós habitamos. Então, são várias aí consequências da retirada desses fósseis. E a número 2 me diz o seguinte: que medidas poderiam evitar a depredação de sítios arqueológicos? Uma das medidas seria o quê? Conscientização da população, conscientização da população e criar áreas de proteção ambiental. E criar áreas de proteção ambiental. Ponto final. O que eu quis dizer em relação a isso? Quando eu crio uma área de proteção, se eu vou lá naquele sítio, lá no Ceará, e transformo esse local que tem fósseis em uma área de proteção ambiental, eu agora vou impedir, né, com que as pessoas cheguem lá, peguem aleatoriamente, vendam aí pela internet ou turistas entrem lá, peguem de qualquer jeito, isso leve embora sem nem antes ter sido estudado esses fósseis. E também criando essa proteção ambiental e conscientizando a população poderia ganhar muito mais dinheiro se esses fósseis fossem permanentes no local. Como por exemplo, ao invés de se eu for um cientista americano, vamos assim supor, eu posso lá entrar na internet e for e comprar um fóssil daqui do Brasil e esse fóssil chegar para mim lá na minha região, lá nos Estados Unidos. Se eu tivesse agora, quisesse estudar esses fósseis e eu não conseguisse comprar isso pela internet, eu seria obrigado a quê? A me deslocar, ir até a região e aí eu poderia a população local poderia ganhar com hospedagem, né, com a alimentação que forneceria para essas pessoas. Então poderiam outras formas, né, o turismo você consegue ganhar muito mais dinheiro com o turista indo até vocês, ficando na sua residência, por exemplo, ou comendo nos restaurantes, comprando os produtos locais, do que eu simplesmente tirar um produto daqui e mandar aí via correio para qualquer lugar do mundo. Então seria uma ideia, né, a criação desses parques, o incentivo, uma instrução para essas pessoas que estão no local, né? Para elas então preservarem e atrair o turista até elas e não simplesmente pegar um patrimônio aí natural, um patrimônio riquíssimo, valiosíssimo e vender aí na internet por um preço insignificante. Depois na questão do interpretando, lá da página 59, ele diz o seguinte: cientistas encontram as evidências mais antigas de vidas na Terra, né? E aí ele me traz um texto com a seguinte pergunta: em que tipo de rochas os microfósseis citados no texto provavelmente se formaram? Então eu tenho que lembrar o quê? Que a rocha que propicia a formação de fósseis é a rocha sedimentar. Então coloquem aí a rocha sedimentar. Provavelmente, né, eles foram descobertos aí em rochas sedimentares, que são aquelas rochas que vêm de fragmentos, né, soterram aí
os animais, plantas, e com isso os minerais agora vão penetrando no corpo do animal, vão se formando em volta aí do corpo e dando forma então à minha rocha. Questão número 2 da página 60 já fala o seguinte: os cientistas puderam observar os organismos diretamente? Não, eles observaram através de vestígios encontrados. Então, não, eles observaram através de vestígios encontrados. Número 3. Como você explica o fato de os fósseis mais antigos registrados até o momento serem principalmente de micro-organismos? Porque os micro-organismos foram as primeiras formas de vida, porque os micro-organismos foram as primeiras formas de vida na Terra. Vírgula, provavelmente bactérias, ponto final. Provavelmente bactérias, ponto final. Número 4. Com base nos conhecimentos sobre a origem e as características da Terra primitiva, descreva os eventos que levaram à formação dos microfósseis. Então, coloquem assim: placas de lava expelidas por vulcões, placas de lava expelidas por vulcões, endureceram e formaram as primeiras rochas. Endureceram e formaram as primeiras rochas. Ponto. O vento e a chuva desgastaram essas rochas. O vento e a chuva desgastaram essas rochas, vírgula, por ação do intemperismo, vírgula, dando origem a rochas sedimentares. Dando origem a rochas sedimentares que preservaram os micro-organismos que viviam naquela época. Ponto final. Que viviam naquela época. E agora, na página 61, eu tenho Desenvolva falando sobre os dinossauros brasileiros, mostrando aí, né, as regiões que viviam alguns desses dinossauros brasileiros, né? Me dá o nome e o tipo de alimentação ao qual eles sobreviviam, né? Que aí falando se ele era herbívoro, carnívoro, se ele comia planta, se ele comia apenas carne ou se ele era onívoro, comia carnes e plantas. Então aí, né, vai mostrando os dinossauros e as regiões que eles eram encontradas. E aí na página seguinte, a 62, está mostrando as bacias sedimentares brasileiras. E aí fala o seguinte: compare o infográfico que mostra onde viviam alguns dos dinossauros no Brasil com o mapa geológico, lembrando a importância do estudo dos fósseis e como eles são encontrados. Estabeleça uma relação entre as informações apresentadas. Então ele me pergunta aí, me fala, né, a respeito da importância do estudo dos fósseis. Qual a importância do estudo dos fósseis, né? É conhecer o passado para entender, né, o passado e também compreender o futuro. Essa é uma das
importância e também conhecer aí os animais, né, que viviam no passado. Mas quando a gente entende o passado, fica mais fácil compreender as ações futuras que vêm ocorrendo no nosso planeta, né? E também ele me pergunta, fala o seguinte: faça uma relação entre o local que eu tenho os fósseis e o tipo de bacia que eu tenho no local. Então, quando eu me comparo o mapa da página 61 com o mapa da página 62, eu vou ver o quê? Que os fósseis se concentram, então coloquem assim: os fósseis se concentram nas regiões. Os fósseis se concentram nas regiões com rochas sedimentares. Local que favorece, local que favorece a preservação desses animais, a preservação desses animais que viveram há milhares de anos. Ponto final. Certinho? Então me mostra o quê? Que esses animais, eles viviam em toda a região, provavelmente brasileira. Mas quais locais que eu encontro os mais fósseis? Nos locais que eu tenho as maiores bacias sedimentares no Brasil, certo? Então, em locais que eu não tenho muitas bacias sedimentares, que eu não tenho aquela deposição, né, da rocha, dos fragmentos de rocha, dos sedimentos que vão aí se depositando e formam, né, desenham o formato do corpo do animal, ou que entram dentro do corpo do animal ou das plantas, eu tenho então uma dificuldade para a formação dos fósseis, né, nesse processo de fossilização. Locais com muitas chuvas, por exemplo, locais muito úmidos, locais com muitos rios, eu já vou ter uma dificuldade maior aí, né, de encontrar esses fósseis, mas nas maiores bacias sedimentares brasileiras, então são os locais que mais favorecem a formação dessas estruturas, certo? Então, meninos, nós terminamos por aí a correção de hoje da página 62. Façam as atividades, acompanhem nos vídeos, comentem se for necessário, né? Deixa aí sua opinião, perguntas ou me mandem também por e-mail, certinho? Então vão acompanhando aí as próximas explicações. Grande beijo, estamos fazendo aí o melhor por vocês, certo? Lembrando que na próxima semana nós já vamos começar com aulas online, né? Vamos usar aí aplicativos para então fazer essa interação e aí a gente poder conversar um pouquinho. Eu vou continuar postando as minhas videoaulas aqui. Vou também continuar postando as correções, certo? Fica mais fácil o acesso. E as nossas aulas online agora que nós vamos ter, vou deixar mais para retirar dúvidas, que nós temos um tempo curto, né? Tirar dúvidas, fazer alguns comentários a mais a respeito da matéria. Mas as explicações e correções vão continuar sendo postadas aí no meu canal. Beijão, se cuidem, tá? Não saiam de casa.